Gente, vamos começar o nosso programa aí. Eu quero começar, tá bom? Com uma oração. Nesse momento, quero fazer aqui uma oração para Deus estar abençoando a sua vida, para Deus estar guardando você, para a gente dar início aí, né? Nesse programa, tem muitas coisas boas para você. Eu tenho uma palavra aqui que Deus vai falar ao seu coração, uma palavra que vai te iluminar neste dia. Hoje é quarta-feira e saiba que este é o dia que fez o Senhor. Então, não importa o problema que você esteja passando, saiba que existe um Deus que te ama, um Deus que deseja que você seja abençoado. É a vontade de Deus que você seja completamente abençoado. É a vontade de Deus que essa situação que você esteja vivenciando venha passar, venha ser transformada. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, ok? Mas a nossa alegria, ela vem pela manhã. Deixa eu entrar aqui rapidinho para me ver quem está com a gente aí. Estamos com 4 pessoas, né, Renata? Monique, boa tarde, Monique, tudo bem? Nós estamos também com a dona Eida. Boa tarde, dona Eida. Deus abençoe. Monique, dona Eida, compartilha essa live aí agora, compartilha esse ao vivo aí, compartilha o nosso programa aí, Oração em Palavra. Vai lá nas redes sociais, vai lá no grupo da igreja. Colocou lá, Renata, no grupo da igreja? Pega o microfone, liga o seu microfone, Renata, que você vai falar comigo aí também. Isso, Renata. Dá uma boa tarde aí pro pessoal, Renata. Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor. Glória a Deus. Você é a nossa obreira Renata, está com a gente aí. Estamos aqui na igreja desde cedo, já oramos. Pastor Yasmin também está aqui nos afazeres. Tá, eu quero fazer a oração inicial. Renata, o que as pessoas têm que fazer? Tem que compartilhar, né? Isso aí, curtir, compartilhar, jogar no Facebook, nos grupos do Facebook, para estar nos ajudando. Isso aí, tá, gente? Então é isso que a obreira Renata falou aí. Compartilha essa live, compartilha esse programa, vai lá nos status, nos stories, no Instagram, no Facebook, no TikTok, aonde quer que seja, tá? Compartilha no grupo da família, vamos fazer a oração, tá? Joga lá nos status também, que vai ser uma tarde, vai ser um período desse meio-dia aqui abençoado, programa em nome de Jesus Cristo. Estamos com 5 pessoas aqui. Ana Carla, tudo bem, Ana Carla? Boa tarde, Ana Carla, Deus abençoe. Compartilha também, gente, lá nos desapego, nos grupos desapego, tá bom? Eu quero estar orando com vocês, quero fazer a primeira oração. Lembrei, gente, desde já também, ó, você que está me ouvindo aí, de casa, da onde você estiver, tiver oportunidade, prepare também um copo com água, tá? Que eu vou estar consagrando a água, tá ok? Vou estar consagrando a água para estar apresentando a Deus, para que Deus possa curar, libertar e abençoar nessa tarde abençoada. Então, desde já prepare seu copo com água aí, tá bom? Deixa aí do ladinho aí de você, na sua cama, aí tá no REC, aonde quer que seja, que nós vamos apresentar a água em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a primeira oração? Vamos fazer a primeira oração, Renata? Vamos clamar ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero fazer aqui a primeira oração nesse momento com vocês, tá bom? Então, vamos dar início aí ao nosso programa, estamos dando início. Vamos fazer a oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai bendito e Pai amoroso, aqui, Deus, em nome de Jesus, eu venho orar nesse momento, aqui no altar do avivamento, aonde eu estou no propósito de jejum e de oração. Pai, eu venho apresentar ao Senhor esse programa. Abençoa aqueles que já estão presentes, aqueles que estão online, aquelas pessoas que estão comigo nessa live. Abençoa todos, Pai. Estende as tuas mãos, fortalece, cobre com teu sangue, cobre com teu poder. Abençoa a casa, a família, os entes queridos. Abençoa os projetos, os sonhos, os objetivos
e dá vitória ao teu povo, Pai. Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e eu clamo a Ti, Pai, pois a Tua palavra diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e Tu me glorificarás. Pai, abençoa o Teu povo. Toma a nação brasileira, toma o mundo, o globo em Tuas mãos. Cura, Pai, liberta, transforma, restaura, dá vitória. Faz o impossível se tornar possível. Faz milagres acontecerem nesta tarde, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crer, diga amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Demos início aí com essa oração abençoada. Receba aí essa oração, tá bom? E eu tenho certeza que Deus, Ele vai abençoar você. Nós estamos com quantas pessoas aí, Renata? Estamos com 4 pessoas, profeta. 4 pessoas, temos que crescer isso aí, né? Glória a Deus por isso. 4 pessoas, tá? Gente, eu queria aqui deixar uma palavra abençoada, né? Nós estamos estudando Romanos capítulo 12. Nós estamos estudando Romanos capítulo 12. Então vamos abrir as nossas Bíblias lá agora. Você que está em casa, você que pode abrir a sua Bíblia, você que está no carro, você que está em algum lugar que precisa prestar atenção, não precisa abrir a Bíblia, tá? Mas você que pode, você vai abrir a sua Bíblia nesse momento em Romanos capítulo de número 12, ok? Nós estamos estudando aqui Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo 12, ok? Você vai abrir a sua Bíblia aí, que nós vamos estudar Romanos capítulo 12, ok? Romanos capítulo 12, versículo de número 2, diz assim pra gente, ó, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz aqui para a gente um entendimento. Se você quer viver uma vida vitoriosa aqui na terra, em todas as áreas da sua vida, você vai ter que ter esse espírito no coração. Qual, pastor? De você não se conformar com este mundo, com este século. O que é o mundo, pastor? O mundo aqui, gente, não é o globo terrestre que Paulo está falando. Paulo está falando sobre o mundo. Paulo está nos orientando sobre as pessoas, o ser humano. Paulo está nos dando orientações aqui que nós não devemos andar de acordo com o mundo anda. O apóstolo Paulo, ele também está falando sobre você não se conformar com as ideologias, ok? Ideologias e pensamentos do mundo, a cultura do mundo. Por que, pastor, que eu não devo andar de acordo com os pensamentos do mundo? Porque em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: o mundo jaz no maligno. Quando Adão e Eva pecou, meu querido ouvinte, quando Adão e Va pecou,
O Adão e a Eva entregou esse mundo, entregou o ser humano na mão do inimigo. O inimigo agora passou a dominar o coração do homem. Jesus chega até a dizer isso em Mateus, que do coração vêm os pensamentos de adultério, prostituição, maldade, desonestidade. E o homem agora passou a ser governado pelo diabo, pelo inimigo. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus deste século, Deus com letra minúscula, cegou a mente das pessoas, o raciocínio das pessoas, os pensamentos das pessoas, para que elas não conheçam o Evangelho. Ou seja, o mundo pensa de acordo com Satanás. Nós estamos vivendo uma era em que o certo virou errado e o errado virou o quê, gente? Certo. E o apóstolo Paulo, ele traz aqui em Romanos 12, ele está dizendo, não se conforme, né? Essa palavra se conformar não seja idêntico, não se alinhe, não se conecte ao mundo. Agora, você ser uma pessoa inconformada com as ideologias do mundo, você sabe que hoje o mundo está dizendo, né, que pode homem com homem, mulher com mulher. Só que a Bíblia diz que o homem não deve se deitar com outro homem. A Bíblia diz que Deus, ele fez macho e fêmea. Então, a nossa ideologia, pastor Yasmin, obreira Renata, que estão aqui comigo, a nossa ideologia, os nossos pensamentos é de acordo com a palavra de Deus. Deus estava falando comigo o seguinte: existem dois tipos de pensamentos. No mundo que você vive, existem dois tipos de pensamento: o pensamento de Deus e os pensamentos de Satanás. A maneira que eu vou viver, a maneira que eu vou pautar a minha vida, é uma escolha minha. Amém, Renata? Eu vou escolher se eu quero andar nos pensamentos de Deus, ok, pessoal? E o que é andar nos pensamentos de Deus, pastor? É você alinhar, é você se conectar com a Bíblia. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Você vai obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Então, quando você alinha, pauta, se conecta com a palavra de Deus, quando você concorda com a palavra de Deus, você está andando nos pensamentos de Deus e você está praticando Romanos capítulo 2, capítulo 12, versículo 2. Você não está se conformando com este mundo. Entenda bem, a palavra não vos conformeis não significa que a gente vai ser intolerante à fé das pessoas, que a gente não vai respeitar as decisões pessoais das pessoas, que a gente vai agredir pessoas. Não, ser uma pessoa inconformada com as ideologias desse mundo é não aceitar no coração, é não deixar o mundo entrar no coração. Paulo está dizendo, não se conecte, não se alinhe, não seja idêntico ao mundo. Paulo está dizendo, não deixe a cultura do mundo entrar na sua mente e no seu coração. Ou seja, não se comporte como o mundo se comporta. Porque a nossa cultura, ela não é da terra, ela é do céu. Então eu não vou me basear no que o mundo está me falando, me ensinou. Eu vou agora alinhar os meus pensamentos, alinhar o meu coração na palavra de Deus. Então eu vou me vestir como o céu quer que eu me vista.
Aleluia. Eu vou alinhar a minha boca àquilo que o céu quer que eu alinhe. E a Bíblia diz que a palavra do sábio, ela é saúde para aqueles que ouvem. Tem gente que a Bíblia fala, irmão, que a boca é como uma espada aguda. Você sabia disso, Renata? Tem gente que quando ela fala, ela machuca, como uma espada. A Bíblia chega a dizer também, irmão, que se você corrige uma pessoa irada, que não aceita a correção, é como você mexendo em orelha de cachorro. Forte isso, né? Irmão, deixa eu dar um conselho para você. Se você conhece alguém que tem resistência à repreensão, pula fora dessa pessoa. Por quê? Porque ela vai morder você. Quando você repreende uma pessoa, quando você corrige uma pessoa, ela vai, a boca dela vai ser como uma espada, ela vai te machucar. E ela também vai te morder, porque ela não aceita. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios assim, ó: repreenda o sábio e ele te amará. A pessoa que tem um coração sábio, ela quando ouve a repreensão, Renata, ela ama o pastor. Ela ama aquela pessoa que a repreendeu. Mas quando você corrige o tolo é aquele que não quer mudar, o tolo é aquele que não é humilde, a Bíblia diz que ele te odeia. O tolo, quando é corrigido, ele odeia quem corrigiu. E às vezes nós estamos sendo esse tolo com Deus, porque Deus ele vem para nos corrigir, Deus vem para puxar na nossa orelhinha, mas às vezes a gente é um cachorro, morde Deus, distrata Deus. E alguns até que dizem assim: não, eu não fiz nada com Deus, eu fiz com o pastor. O pastor é homem, então quem é ele para poder me repreender? Ele é igual pecador, igual eu. Só que Deus tem que usar alguém, né? Deus usa o marido, Deus usa a esposa. A Bíblia diz que Deus é espírito. Então Deus, como espírito, ele precisa usar um corpo. Então ele vai usar o ser humano. Assim também como o diabo é espírito, para o diabo fazer a maldade, ele vai usar um ser humano que dá legalidade. Então, Renata, nós aceitamos os pensamentos bons, que são os de Deus, nos conectamos a esses pensamentos, ligamos ao Wi-Fi nos pensamentos de Deus, na palavra de Deus, e fazemos o bem. Porque o que você pensa vira palavra, palavras viram comportamentos. Então tudo começa na mente. Por isso que Paulo está dizendo: não se conforme com este mundo, ou seja, os pensamentos. A sua mente tem que ter os pensamentos de Deus, tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Por isso que é importante vir na igreja, por isso que é importante você estar na sua casa, escutar pregações constantemente, estar em meditação com a palavra de Deus. Para quê? Para que a sua mente possa ser renovada. Então, você vai escolher se você vai ter o bem, se você vai ter o mal, se você vai pensar, se você vai querer os pensamentos, a ideologia do bem ou a ideologia do mal. A ideologia do mal é esse mundo. Ah, vamos usar droga, pastor. Tá tudo certo. Né? Desculpa, eu não estou aqui para bater em igreja nenhuma, tá? Que eu não sou contra a igreja. Eu sou contra o sistema errado. Eu sou contra heresias e palavras erradas. Então eu amo todos os pastores, todas as igrejas que Deus levantou eu amo. Mas eu não me conformo com certas igrejas. Aleluia. Por quê, pastor? Porque elas estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Há igrejas aí que estão tendo métodos que não são bíblicos. E aí tem igrejas aí que estão trazendo... Eu vi isso, irmão, na internet, eu não sei se você viu. Igrejas que atrás da igreja, no pátio da igreja, o pastor autorizou que os jovens façam tatuagem. Gente, Paulo está dizendo aqui: não vos conformeis com este século. Pastor, mas tatuagem não é pecado. Claro que é, meu irmão. Tatuagem é da onde, gente? É do Espírito? Tem pregadores que dizem assim, né? Mortifica a minha carne e vivifica o meu espírito. E aí ele vai lá no culto dele e fala que fez 3 tatuagens.
Ué, mas a tatuagem não é da carne? Como é que ele pediu a Deus para mortificar a carne dele e vivificar o espírito dele se ele fez tatuagem? E a tatuagem é da onde? Vamos supor que ainda que se não fosse pecado, mas a tatuagem é da onde? É um assunto polêmico, né? Que talvez você vai ver isso aí e vai até querer me bater. Mas é pecado, meu irmão. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo, morada do Espírito Santo, meus irmãos. Uma coisa é a pessoa vir do mundo, tá, gente? Olha só, não quero ser um intolerante aqui, um religioso, né? Mas uma coisa é a pessoa vir do mundo, ela vem tatuada. Paulo fala sobre o tempo da ignorância. Paulo fala sobre o homem carnal. Então tudo bem, a gente acolhe. Aqui na minha igreja aqui tem muita gente tatuada. Agora a pessoa nasce de novo, conhece o evangelho e ela quer fazer uma tatuagem. Conhece o evangelho, né? A igreja é um hospital, irmão. Jesus disse, né? Vinde como estáis. Mas isso não significa que nós vamos permanecer do jeito que a gente tem que ser. Aleluia. Eu queria até falar de milagre, Renata, mas Deus está levando para esse campo. Então você é usado por Deus, irmão. Falar de doutrina, né? Então, meu irmão, na verdade, irmãos, a gente está em busca de milagres. E o maior milagre é a conversão. A Bíblia diz que lá em 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, então Deus o ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Agora é engraçado, pastor Yasmin, que todo mundo, a pessoa se humilha, ela ora, busca a face de Deus, mas chegou nesse tópico, se converter dos seus maus caminhos, acabou. Aqui eu não quero. Como é que Deus sara a terra? Tem muita gente que Deus não faz milagre, não cura, meu irmão. Ah, mas eu oro, eu subo um monte. Ah, mas eu rodopio. Ah, mas eu falo em línguas e se converter. Aleluia. E mudar o caminho. O que é mudar de caminho? Deixar de mentir. O que é mudar de caminho? Largar a amante. Meu Deus, é forte, hein? O que é mudar de caminho? Parar de roubar a Deus, tirar o dízimo todos os meses. Tudo que passa nas suas mãos, você tirar o dízimo. Tem gente que não tem preconceito contra o dízimo. Tem gente que fica olhando tanto para o pastor que deixa de cumprir princípio, pastor Yasmin. Ah, o pastor rouba, então você também vai se tornar um ladrão. Olha para cá, Jesus nunca deu legalidade à igreja para não dizimar porque pastores roubam. Pelo contrário, todos nós daremos conta a Deus no dia do juízo. Então cabe você dar a Deus o que é de Deus. Então o que é se converter? Dar um giro de 180 graus. Se eu mentia, não minto mais. Se eu fumava, não fumo mais. Se eu traía, não traio mais. E não por causa de religiosidade, por causa do pastor, por causa da placa da igreja, por causa do ministério, porque eu estou com medo de ir para o inferno. Não, eu vou me converter porque Jesus está dizendo, não se conforme com esse mundo. Não seja idêntico a esse mundo. O que é isso? Irmão, a gente tem visto hoje que as igrejas, os pastores estão se espelhando lá fora. Hoje em dia, Cristo já não é mais a nossa inspiração. A nossa inspiração é a Anitta. A nossa inspiração é o Ferrugem. A nossa inspiração é o baile, é o carnaval. Então vamos colocar carnaval gospel dentro da igreja. A nossa inspiração é baile, né? Então vamos trazer o baile gospel, pastor Yasmin, para dentro da igreja. Meu Deus, se a pastora estivesse aqui, mano, ia pegar vocês, hein? O jovem tem que ser descolado. Então, o jovem tem que andar todo rasgadinho,
O jovem tem que ter o piscizinho e a gente vai mostrar para Jesus um Jesus louco, né? Um Jesus crazy, um Jesus, né, muito bonzinho. Não, gente, Jesus é bom por natureza. Não precisamos inventar. Você vê a igreja primitiva fazendo essas coisas, irmão? Você vê Jesus no ministério dele pegando métodos carnais, métodos antibíblico para poder ganhar alma? Não, o ministério de Jesus era o quê? Oração, palavra, jejum, atendimento ao povo, evangelismo, comunhão, festas lícitas, tá? A gente não é um povo quadrado que não pode ir numa praia, que não sabe se vestir, não. As mulheres têm que ser elegantes, as mulheres podem se cuidar, mas tudo com equilíbrio, tudo dentro dos princípios e das ideologias de Cristo. O apóstolo Paulo disse o quê? Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas a gente está imitando o pastor, mas às vezes nem sempre o pastor está imitando Cristo. Meu Deus, Renato. Não, eu me espelho no meu pastor. Amém, mas o seu pastor se espelha em Cristo? Não, eu ouço o meu pastor e ele disse que eu posso fazer tatuagem. Mas Jesus disse que você pode fazer tatuagem, meus irmãos. Eu não estou aqui para colocar você contra o seu pastor não, tá bom? Eu estou aqui para te ensinar a obedecer primeiro a Cristo. E isso não significa que você não tem que ter uma autoridade. Respeite seu pastor. Mas Paulo disse, ó, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. E seja imitadores de Deus. Irmão, Jesus bebia? Ah, mas não é pecado. Não, tá bom, vai lá. Eu não estou falando isso. Jesus bebia? Jesus fumava cachimbo, né? Porque teve heróis da fé aí que eu gosto muito, de certas doutrinas dos puritanos, Charles Spurgeon, e eu não vou falar aqui acusar ninguém, mas Jesus fumava cachimbo? Hã? Você acha que se Jesus fosse a uma praia, ele iria tirar a camisa? Pastor, então tem que ir de terno? Não estou falando isso. Aí você já quer brigar, não estou falando que você tem que ir de terno para a praia de calça. Mas nós não somos cristãos em todos os lugares? Meu Deus. Então eu só tenho que me vestir adequado na igreja. Na igreja é roupa até aqui. Lá no mundo eu posso mostrar os bíceps, os peitos, os seios, os bumbuns, que Deus entende, está tudo certo. Não, não é isso que eu estou aprendendo aqui. Paulo está dizendo, e não vos conformeis com este mundo. Não seja idêntico ao mundo. Daniel foi para a Babilônia, mas a Babilônia não habitou em Daniel. José foi para o Egito, mas o Egito não habitou em José. Tanto é que José disse, olha, peça aos meus irmãos que tirem os meus ossos do Egito, pastor Yasmin. Sabe o que José está dizendo? Eu não pertenço ao Egito, eu não sou do Egito, então nem meu osso vai fazer parte do Egito. Oh, glória a Deus. Meu Deus, você é do céu, meu irmão, você é do alto. Paulo disse, pensai nas coisas que são de cima. Nós como igreja podemos brincar, podemos sorrir, podemos zoar, mas tudo dentro dos princípios de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então fico com essa palavra, eu vou orar agora. Temos quantas pessoas, Renata? Estamos com 11 pessoas online. 11 pessoas. Me fala algum comentário dessa palavra aí, Renata. É forte, pastor. A gente não tem que se conformar com esse mundo, né? Que o senhor iniciou com essa palavra. Não temos que nos conformar com a mentalidade do mundo, né? Cristo nos chamou para viver uma nova coisa, né? Coisas novas, na verdade. Então a gente não pode se conformar. Né? E tem algum comentário aí, Renata? Tem bastante comentário. O que o pessoal, lê os comentários aí que o pessoal está falando dessa palavra aí. Deixa eu ver aqui. Fala alguns aí para mim. Ana Clara Silva falou, que palavra, pastor? Amém, está certíssimo. A verdade dói, porém cura. Glória a Deus. Pastor Yasmin botou, amigo do mundo, inimigo de Deus. Tiago. Reino de Deus é ordem e decência. Meu Deus, Renata botou, forte. Suzana. A Ana Carla botou, eu tenho tatu, eu vim do mundo, sou convertida, batizada em 1 ano, fiz tatu, se fosse hoje não faria mais. Amém, é isso aí, porque é a antiga vida.
Michel colocou fala a Deus. Vamos lá. Yolanda Souza, boa tarde, minha querida. Suzana, meu Deus, forte isso, hein, profeta? Amém, é isso, gente. Entendeu, gente? Então, o evangelho, gente, a gente não tem que inventar, ok? O evangelho a gente não tem que inventar. O evangelho tem que ser pregado como ele é, né? Ah, então, aí pode ter alguém me ouvindo aí que vai dizer, então não vou mais para a igreja do pastor Diego, não. Ué, você não vai para a igreja do pastor Diego por causa de quê? Você não quer doutrina? Você só quer a bênção, você só quer a vitória? Mas às vezes até a vitória que você quer está na sua obediência, tá bom? Vocês já prepararam o copo com água aí? Prepare seu copo com água se você ainda não pegou. Vamos orar. Vou fazer a oração final. Eu senti que Deus estava me usando aqui, Renata, e se eu deixasse eu ia embora. Eu ia embora, mas a gente tem tempo aí, tá bom? Eu quero fazer a oração final agora. Eu vou ver se eu chamo a pastora Yasmin para o programa de sexta ou de amanhã, que aí a pastora Yasmin, a gente vai subir aqui, nós dois, e a gente vai fazer um programa de comentar, né? A gente vai conversar, vai ser muito bom esse programa, tá bom? E